Bancada evangélica. Qual a contribuição para a política nacional? Saibam quem são os políticos que representam os cristãos, seus projetos para o Brasil e quais deles são ficha limpa. Revista Comunhão em áudio. A participação de evangélicos no âmbito político brasileiro tem se mostrado crescente desde as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1987 e 1988, revelando que a religião tem sido cada vez mais presente e atuante na esfera pública. Desde então, os parlamentares evangélicos têm conquistado seus espaços, sendo eleitos para deputados estaduais, federais e senadores, buscando assim defender suas posições e convicções, além de participar diretamente nas decisões de políticas públicas. O parlamento brasileiro também tem se caracterizado pela grande quantidade de frentes parlamentares criadas nos últimos anos. Dentre essas, a Frente Parlamentar Evangélica, FPE, mais conhecida como Bancada Evangélica, tem por intuito defender a vida, a família e a liberdade religiosa. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, a bancada evangélica, na verdade, deve ser referida como frente parlamentar, pois não abarca um agrupamento partidário e sim compreende a reunião de um grupo de parlamentares de diversos partidos que lutam por uma causa em comum. O principal critério para registro de uma frente é reunir assinaturas de 1/3 dos membros do Congresso, 198 parlamentares, ou o mesmo número de deputados. Além disso, as frentes devem ser reinstaladas a cada nova legislatura. Procedimento adotado também para as comissões especiais e comissões parlamentares de inquérito. A exigência se justifica pelo fato de que alguns parlamentares que aderem às frentes não se reelegem, o que altera o primeiro quesito de 198 assinaturas. Cada frente precisa ainda nomear um representante. Composição. A FPE do Congresso Nacional, registrada em 2015 para a 55ª legislatura 2015-2019, é composta por 203 signatários, conforme informação oficial da Câmara dos Deputados. Há nela muitos católicos, inclusive praticantes ligados à renovação carismática, e muitos deputados eleitos com apoio de igrejas evangélicas, por conta de compromissos regionais, mas que não são vinculados a elas. Desse total, temos 80 deputados e um senador que se destacam no cenário político atual como os mais atuantes. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, aparece como líder do governo. Os deputados Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, como lideranças partidárias, e o senador Magno Malta, do Partido da República do Estado do Espírito Santo, como destaque nas decisões políticas. Na Câmara dos Deputados, em 2016, segundo ano da atual legislatura, 32 dos deputados que compõem a Frente Parlamentar Evangélica mudaram de partido. Com o crescimento de vinculados, o PRB se consolida como o partido mais forte na frente. O DEM, o PMDB e o PSD chamam a atenção pelo significativo crescimento de filiações. Em contrapartida, o PSC e o Solidariedade apresentaram perda de deputados. Estas mudanças significam redução considerável nas filiações a partidos identificados como de esquerda, o que reafirma a tendência conservadora da bancada. A força da Assembleia de Deus como igreja que predomina na frente evangélica fica mantida, seguida da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja Batista. Mais da metade dos parlamentares que compõem a FPE na Câmara pertence a estas 3 igrejas. O presbiterianismo configura uma força entre as igrejas históricas. Os demais parlamentares seguem distribuídos em 22 denominações diferentes. Você está ouvindo Comunhão em áudio. Política. Na 55ª legislatura, a FPE participou de alguns diálogos importantes e polêmicos no Congresso.
Dentre eles, o mais atual, sobre a flexibilização do aborto. Atualmente, o aborto é permitido no Brasil em casos de estupro, risco à gestante, quando há comprovação de fetos anencéfalos, sem cérebro ou com má formação cerebral, ou por decisão do STF. No final do ano de 2017, como forma de proteção aos seus ideais, a Frente realizou uma manobra política durante a votação das PEC 181 e 58, que pretendiam ampliar de 120 para até 240 dias a licença maternidade de mães de bebês prematuros, incluindo no texto final do relator Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, outras propostas de mudanças constitucionais. O inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal incluirá entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana desde a concepção. E o artigo 5º passará a afirmar que todos são iguais perante a lei desde a concepção. A inclusão da expressão desde a concepção tem o mesmo objetivo de propostas como o Estatuto do Nascituro, que confere proteção jurídica através da lei civil e penal a todo ser humano concebido, mas ainda não nascido. Movimentos feministas afirmam que, se implementada, a mudança será o primeiro passo para criminalizar o aborto em todos esses casos. Ressaltam que, apesar de não modificar automaticamente a legislação relacionada ao direito ao aborto, abrirá uma insegurança jurídica porque iguala os direitos do embrião, que não tem atividades cerebrais, ao da mulher. Isso poderia fazer com que se considerasse que, mesmo em casos de estupro, por exemplo, o feto teria direito à vida e esse direito se sobreporia ao direito da mulher. Além deste tema que tramita no Congresso, a FPE participa de outros debates. O senador Magno Malta é autor da proposta legislativa PLS 360 de 2018, que prevê a inserção no currículo da educação básica como tema transversal os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, prevê conteúdos obrigatórios na educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. Dentre eles estão a língua portuguesa, matemática e artes, por exemplo. O texto da PLS 360 de 2018 prevê a inclusão de projetos e pesquisas sobre temas transversais, como os direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. A Frente Parlamentar Evangélica, sob a presidência do deputado Takayama do PSC do Paraná, desde março de 2017, deixou clara sua posição em diversos debates no Congresso. Dentre eles, a votação contrária ao fim da imunidade tributária para entidades religiosas e aos projetos de lei 5.002 de 2013 e 7.582 de 2014. Tais projetos tratam, respectivamente, do direito de toda pessoa ao reconhecimento de sua identidade de gênero, que se explica pela vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, e ao crime contra pessoas consideradas LGBT, homossexuais e transexuais, como circunstância qualificadora do crime de homicídio, LGBTcídio, e sua inclusão no rol de crimes hediondos. Você está ouvindo Comunhão em Áudio. Processos. O que muitos podem não acreditar é que destes parlamentares engajados nas causas sociais e morais, 32 deputados seguem com processos em sua maioria por acusações como peculato, furto ou apropriação de bens ou valores públicos, improbidade administrativa, corrupção eleitoral, abuso de poder econômico, sonegação fiscal, formação de quadrilha e corrupção. Destes, 11 são réus. Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, por exemplo, responde por peculato, crime tributário, captação ilícita de recursos, dentre outros. A ficha judicial de Zé Vieira, do PR do Maranhão, é também bastante extensa.
Celso Jacob, do MDB do Rio de Janeiro, possui em sua ficha nada menos do que 21 processos, tendo sido condenado em 6, em sua maioria por improbidade administrativa e danos ao erário. Referência. Uma referência para os evangélicos, Davi Lago é escritor e cientista político. Suas ideias realistas inspiram muitas pessoas que, apesar de sua religião, buscam informações coerentes sobre questões polêmicas da atualidade que muitas vezes, através de uma visão jovem como a dele, conseguem uma ajuda para entender o mundo em que vivemos. Quando questionado sobre a crise e os caminhos para o futuro do Brasil, Davi Lago é bem objetivo. Toda crise é uma grande oportunidade de reconstruirmos o Brasil e de lançarmos novas bases. Claro que algumas coisas são prioridades, e uma delas é a educação. As faculdades do país parecem interior de um presídio, o que mostra que algo precisa ser feito. Em nenhum dos rankings você vê uma universidade brasileira entre as 100 melhores do mundo, e isso não está em sintonia com a nossa pujança econômica. O Brasil é a 10ª economia do mundo, apesar de tudo, e caminha para se tornar a 5ª economia mais pulsante do planeta, de acordo com analistas. Apesar de defender uma reforma na educação do país, Lago aponta mais 4 eixos que precisam ser observados para que o país volte a prosperar. Um deles é o que ele chama de uma nova atitude cidadã e se enche de esperança ao analisar que os jovens estão participando mais das questões políticas. Ele analisa: os antigos chamavam de virtude cívica o interesse pelas questões nacionais. Desde a reabertura democrática no Brasil, é a primeira vez que há um interesse tão grande da juventude na pauta pública, e isso é positivo para o país. Uma cidadania mais participativa. Com esses meios de comunicação novos, temos mais possibilidades disto ocorrer. Davi Lago ainda cita a desburocratização, tendo como exemplo a demora para se despachar um container hoje em dia no Brasil. Os portos brasileiros demoram 13 dias para embarcar um container, enquanto outras nações em um dia resolvem tudo. Mas sua maior preocupação é quanto à violência. Segundo Davi, a violência aumenta quando aumenta a injustiça. E essa é uma visão bíblica da tradição judaico-cristã. Nós resolvemos a violência reduzindo a injustiça, ou seja, quanto maior a justiça, a consequência é paz. Consciência. Segundo o escritor e cientista político, a Bíblia incentiva o empenho do povo de Cristo no estabelecimento de boas leis e um bom governo. A Bíblia aponta para a transformação da sociedade. O Evangelho todo inclui a transformação social. Entretanto, ressalta: nossa atual crise não deve nos encaminhar ao cinismo e desalento. Precisamos assumir nossas responsabilidades. Se não temos candidatos hoje à altura de nossas exigências, devemos trabalhar para que no médio e longo prazo eles possam ser formados. É preciso votar com consciência. Davi Lago nos lembra da importância do voto e reforça a necessidade de decidir, por pior que seja o cenário. No curto prazo não adianta ser omisso, não resolve fugir do problema, negar a realidade. Não decidir já é uma decisão, é optar pela covardia. É necessário ter discernimento, paciência e, sobretudo, amor a Deus e ao próximo. Portanto, é muito importante que se observe atentamente em quem se deve votar. Não apenas por uma convicção ideológica, o histórico do político precisa ser analisado para que a decisão no momento de digitar o número do candidato seja a mais coerente possível com suas próprias crenças morais e éticas. Dentro da bancada evangélica existem muitos políticos também que possuem a ficha limpa. Então, antes de apertar a tecla confirma, pesquise, estude e investigue a vida pregressa do candidato e decida quem realmente merece seu voto de confiança. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial.
Os conteúdos apresentados nessa matéria estão disponíveis em multiplataformas, com gráficos, fotos e infográficos em comunhão.com.br, na edição impressa da publicação, na versão digital em PDF e nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play e também em nosso canal no YouTube.